diferente de como comecei, eu acho que tem ficado um pouco mais claro. Mas bem, como a gente ficou um tempo de férias, faz um tempo que os irmãos não me vêm pregando aqui, eu gostaria de fazer uma recapitulação de tudo que a gente já viu. Eu sei que para alguns pode ser até um pouco maçante, então eu vou tentar ser bem rápido nos capítulos bem anteriores e um pouco mais aprofundado mesmo nas últimas duas pregações que a gente teve, tá bom? Então, vamos lá. O que Eclesiastes já nos ensinou? Pode passar bem, Carol? Vamos lá, do comecinho mesmo. Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A premissa básica do nosso texto, pode passar, Carol, mais uma vez? A premissa básica do nosso texto, a gente vê lá na nossa primeira sessão, né? Eu tenho dividido Eclesiastes, nossos estudos, em capítulos, não os mesmos capítulos do livro. Por exemplo, a gente está no capítulo 4 agora. Esse capítulo 1 foi o capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, ok? Do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 23 do capítulo 2, tá bem? Isso tudo que a gente viu nisso que eu chamei de Em Busca da Alegria, que é o começo do livro de Eclesiastes, é o pregador apresentando para a gente a tese fundamental, que é tudo é vaidade, e apresentando a sua jornada enquanto ser humano racional, nada espiritual, enquanto ser humano que busca pelas suas próprias forças encontrar o sentido da vida. Ele quer construir o sentido dessa vida na qual ele foi jogado pura e simplesmente. Pode passar, Carol. E aí a conclusão que a gente chega é que sem Deus não existe alegria, e que o conhecimento, sozinho as nossas vidas se resumem à vaidade. Então, o conhecimento, o prazer, a sabedoria, o trabalho, como eu já repeti inúmeras vezes para vocês, esses 4 objetivos que o pregador colocou, que hoje em dia a gente pode trazer vários outros. Eu posso falar que o meu emprego, minha meta, meus estudos, eu posso falar que sucesso, eu posso falar que bens materiais, eu posso falar que mudança no mundo, salvar o mundo, pode ser minha meta de vida, mas isso não vai dar sentido à minha vida, porque o tempo passa e a própria ciência, né? Se você for ver a ciência da física, já apontou para a gente que as estrelas explodem depois de milhões de anos. O Sol também está destinado aí a simplesmente explodir. A gente não sabe como funciona isso dentro da lógica da criação de Deus, mas o ponto onde a razão levou o ser humano foi a conclusão do seguinte: essa vida, do mesmo jeito que ela começou com uma explosão do Big Bang, vai acabar com a explosão do Sol, porque a gente só está aqui na Terra, nem sabe o que mais tem de vida ao redor desse vasto universo. Então a razão era puramente pessimista, a razão encontra só tristeza. Então nenhum dos objetivos de fato permanece, por conta de duas coisas: por conta do tempo e aquilo que o tempo traz, a morte. São os dois algozes dessa busca que o pregador faz. Então, lembrando que essa é a lógica da razão. Mas Carol, pode passar mais um? A gente vê nessa parte 2 dos nossos estudos o seguinte, que é muito bem ilustrado por essa frase de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Foi um grande teólogo, tá, do século V, se não me engano, século V depois de Cristo. Ele, no seu livro As Confissões, na primeira página, ele, num livro que o pastor João Madureira, o pastor Batista, faz uma interpretação desse livro como é um livro tão belo, porque é uma oração dirigida na segunda pessoa. Então é falando com Deus, não é falando sozinho, nem falando para alguém distante, mas é direcionado a Deus. Então Agostinho, ele vai começar o livro, né, que é a história da sua vida. Ele começa dizendo o seguinte: Deus, tu incitas o homem, né? Tu incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Algo que há 15 séculos um teólogo já entendeu, algo que Eclesiastes, o pregador, já tinha entendido. E aí hoje em dia, mais moderno, a gente vê o C.S. Lewis falando para a gente várias vezes que ele encontra em si mesmo vontades que nada neste mundo pode satisfazer. A conclusão que ele tira é que ele foi feito para outro mundo. Esse entendimento que nós temos como cristãos, quando tentamos pela razão alcançar o significado, já que nós somos famintos por sentido, e a gente não encontra. A gente só encontra em Deus, e essa é uma das formas mais belas de entender. Nós fomos feitos para Deus, e é isso que a gente vê no começo dessa segunda parte das nossas pregações. Pode passar, Carol. Eclesiastes 3, versículo 11.
a gente vê o seguinte: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele fala assim: seu maninho, você não vai entender o que é o começo e o que é o fim, você está restrito a uma realidade. Você, talvez como pregador, entenda o mínimo de como funciona toda essa grandiosidade. Talvez você até perceba que a morte existe, talvez você até perceba que esse mundo é vasto, mas você não vai entender tudo. Mas não importa, porque o que você precisa saber é que você foi feito para adorar a mim. Isso é Deus falando com a gente. É o que o pregador percebe. Fomos feitos, fomos criados, nós somos alma vivente. Lá em Gênesis 2, versículo 7, a gente já vê que Deus, quando sopra em nós o sopro de vida, o fôlego de vida, Ele nos torna alma vivente. Ele nos diferencia dos animais por algo muito fundamental, que é a necessidade de Deus. Nós só somos realmente plenamente satisfeitos em Deus. E a gente vê isso também no capítulo 2, versículo 25, que diz que separado de Deus, quem pode se alegrar, quem pode comer, ou quem pode se alegrar? A resposta é ninguém pode se alegrar separado de Deus. E isso, pode passar, Carol, é o que a gente vê. Capítulo 2, os propósitos debaixo do céu. No final do capítulo 2, capítulo 3 inteiro, a gente vê o que o pregador entende como sendo a vida agora debaixo do céu. Pode passar, Carol. Não olhando mais para a falência, para a dificuldade, para a incapacidade das próprias forças, mas olhando para a soberania plenamente poderosa, para o todo-poderoso Deus e sua toda-poderosa providência. E aquilo que é essa providência de Deus que dá sentido às nossas vidas. Então no capítulo 3 a gente vê que tem tempo para tudo. Diferente de como a gente vê de forma pessimista na vida, na contramão de qualquer pensador, de qualquer pensamento terreno, a gente entende que tem um tempo para tudo. E todo tipo de tempo vale a pena ser vivido. É isso que a gente vê no capítulo 3, porque a gente agora não está olhando com os olhos da razão, mas com os olhos da fé. Aquilo que a gente não vê, mas tem certeza, porque grita nos nossos corações. E bem, apesar de tudo isso, pode passar, Carol, tem um detalhe. Depois de entender que existe uma providência divina, o pregador ele acaba voltando para a realidade da terra. Então ele faz o seguinte: ele viu o sofrimento na terra, então ele buscou algo além e encontrou Deus. Mas então, agora que ele viu Deus, ele precisa voltar e tentar lidar de novo com o sofrimento na terra. E aí é isso que temos no capítulo 4, que é a nossa parte aí no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então pode passar, cara. A gente vê que, apesar de tudo isso, as tribulações ainda existem. Pode passar mais um. Capítulo 4 inteiro, praticamente, nos fala que existem tempestades, mesmo para os que têm fé. A dor continua existindo, a terra continua quebrada, nós continuamos quebrados dos nossos pecados, sofrendo com os pecados dos outros, mesmo havendo uma providência divina. E a questão, então, é pegar essa certeza de que Deus tem um propósito para tudo e aplicar nos sofrimentos. Então é como se a gente tivesse agora uma nova visão de mundo, uma nova visão da vida, uma nova cosmovisão. Eu tenho uma nova lente para enxergar o mundo. É como se antes, sem as lentes, é como se eu enxergo para mim, olhando para vocês não fazem muito sentido. Eu sei que vocês estão aí porque eu estava enxergando antes, mas se eu por acaso acordar num dia sem meus óculos, num lugar novo, eu provavelmente não vou enxergar nada e vou achar que tudo simplesmente não faz sentido. Mas é porque eu não estou olhando do jeito certo, eu não estou olhando com as lentes certas. Então o capítulo 3, ele coloca em nós essa lente daquilo que é a verdade é que Deus tem um plano. Então a gente vai ver que mesmo Deus tendo um plano, Ele tem um plano no sofrimento, diferente da teologia da prosperidade, diferente da teologia do coaching, que a gente tem tido atualmente, bem recente, principalmente nas igrejas evangélicas. Se a gente for ver, tem uma tendência neopentecostal da teologia da prosperidade, tem uma tendência que neopentecostal, mas invadindo muito também aquilo que é para se considerar tradicional, que é essa teologia de um Deus que não trabalha com o sofrimento.
de um sofrimento que é só o pecado, um sofrimento que não glorifica a Deus, um sofrimento que é sinal de pecado. Irmãos, isso não tem como ser mais demoníaco. A gente vê, quando olha para Eclesiastes, quando olha para Jó, que eu trouxe muitas vezes, quando olha para o próprio Cristo sofrendo, a gente olha para Cristo falando para nós, vamos ter tribulações. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê que as tribulações glorificam a Deus. A gente olha para Jó, a gente vê que as tribulações moldam o nosso caráter, as tribulações nos humilham, nos colocam diante de Deus. Não podemos nos desviar, não podemos acreditar que quando Cristo nos salva, somos salvos com a vida perfeita. A vida perfeita não chegou. A vida perfeita não chegou. Então, temos que sempre ter em mente esse capítulo 4 de Eclesiastes. A vida vai sim ter sofrimento. Versículo 1 fala de um sofrimento tremendo, que não é culpa dos justos. É um sofrimento que não é culpa deles, mas acontece. Mas Deus tem sempre um propósito atrás disso. E aí também, no versículo capítulo 4, a gente vê um pouco de esperança no meio do capítulo 4, que são as amizades, fazendo todo o caminho. São os amigos que realmente nos ajudam a suportar tudo isso. Mas bem, pode passar, Carol. O versículo que a gente não vai estudar hoje, vai ser de semana do próximo estudo nosso, não vai ser o de hoje, mas eu acho que ele resume bem esse nosso capítulo 4, nossa parte 4, que a gente já começou nos últimos 2 estudos e vai continuar hoje. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Se os irmãos estiverem nas últimas 2 pregações, vão se lembrar, a gente tem falado sobre a fala, sobre como nos achegarmos a Deus. E aí, pode passar, Carol? A gente vai se encontrar aqui, finalmente, nessa grande sessão. Então, a gente viu em busca da alegria, a gente viu os propósitos debaixo do céu, a gente viu as tribulações da vida. Agora vamos ver colocando os olhos para além do sol. Vamos relembrar. Em busca da alegria, o pregador está procurando os propósitos debaixo do céu. O pregador encontrou a providência divina. As tribulações da vida, ele olha agora de volta para a terra e enxerga que como funciona essa relação entre a vida sofrida e o Deus providencial. E agora ele fala assim, agora que ele viu que mesmo assim existem tribulações, ele precisa confirmar, beleza, como que eu vou aguentar as tribulações? Me achegando a Deus, colocando então os meus olhos para além do sol, que é uma metáfora para colocar os nossos olhos em Deus. Então o pregador, no capítulo 5, versículo 1 ao 7, ele quer nos ensinar como colocar os nossos olhos em Deus. Para isso, ele fala como não colocar os nossos olhos em Deus. Ele fala o caminho inverso, ele fala assim: se você quer se chegar a Deus, não faça isso. Entende? Então ele fala o que a gente não deve fazer para a gente entender o que a gente precisa fazer. Então para isso vamos lá recapitular as 2 pregações, vamos recapitular as 2 questões que já estudamos. Pode passar, Carol. Primeiro, como adorar a Deus. Pode passar mais um. Versículo 1, a gente viu como adorar a Deus. O pregador diz o seguinte: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Pode passar mais uma vez, Carol. A gente viu, o grande resumo dessa grande ideia da nossa criação foi o seguinte: a verdadeira adoração de um cristão a Deus é feita com sinceridade, submissão e autodomínio. Pois Deus se agrada de que o adoremos em espírito e em verdade, e não em sacrifícios tolos. Então vamos lá, já está comparando o que é sábio com o que é tolo. E aí eu falei de adoração em espírito e em verdade, porque a gente viu o texto de João 4, que é quando Cristo está falando com a samaritana. E aí ele exige dela a adoração verdadeira, dela se aproximar de Cristo com sinceridade, com submissão e autodomínio. E esta é a verdadeira adoração, não como os tolos que chegam de qualquer jeito. Ele fala assim: chegasse para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de todos. Que é clara a ideia de realmente a gente abaixar a cabeça e falar assim: antes de falar, vou ouvir. Antes de falar, vou ouvir. Valeu.
Pode passar, Carol. Então a gente viu isso, tem que equilibrar a emoção com a razão, nesse sentido de adoração a Deus. Porque aqui o pregador vai tratar bastante disso, de como a gente... O que acontece? Capítulo 5, ele não fala de tolos que querem fazer o mal. Ele fala de quem quer adorar a Deus, mas faz do jeito tolo, do jeito burro, que na verdade tem um pecado. Então por isso que eu falo de equilibrar a emoção. Por isso que eu estou falando de moderação nesse sentido, de que às vezes a gente quer tanto servir a Deus que a gente se perde no caminho e esquece de fazer uma base bem sólida. Quer abraçar o mundo e quer realmente se entregar assim para Deus, sem realmente de fato averiguar como tem sido a nossa adoração. E Cristo vai chamar essa questão toda de tolice. Vai chamar essa questão de tolice. E aí, uns exemplos clássicos também que deu para lembrar é de próprio Pedro, quando a sua tentativa de adorar a Deus, fala assim: Cristo, não vá ser crucificado, eu não vou deixar. E nesse momento, Cristo fala: arreda de mim, Satanás. O que Pedro achava no íntimo do seu coração, que era a prova mais cabal da sua devoção a Deus, Cristo aponta o completo inverso, que é uma obra do capeta. Pedro podia realmente estar acreditando que está adorando a Deus. Então essa é a primeira advertência que o pregador dá. Aí em segundo lugar, pode passar, cara. Como falar com Deus? Como falar com Deus? Oração clássica. Pode passar, cara. A gente vê o versículos 2 a 3, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucos as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e de muito falar, palavras todas. Muito a ver isso com o que o próprio Pedro também, eu acho que o exemplo de Pedro, aliás, eu trouxe nessa pregação, não na primeira. E pode passar, Carol. Para falar desse texto, a gente diz o seguinte: que o cristão que for sábio não se precipitará em suas orações a Deus, e não se excederá em suas palavras, pois conhece a maldade de seu próprio coração, e reconhece a soberania de seu Senhor. Quem se precipita aponta o dedo na cara de Deus e fala que o sofrimento é culpa dele e não tem feito bem para nós. Quem se precipita acha que a porta fechada é ingratidão de Deus e não consegue olhar, por exemplo, a outra porta que se abriu. Quem se precipita não enxerga o agir de Deus, basicamente. Pode passar mais uma vez. A gente viu basicamente Jonas, que a precipitação de espírito é um erro. Palavras descuidadas são reflexo do que se passa no íntimo, que se passa no coração. Olha, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Ou seja, não é só falar, é realmente pensar que você tem sentido no seu íntimo. Tá bem? A gente falou de Jonas, como Jonas foi muito precipitado. Falou assim: meu Deus criador do céu, da terra e mar, e vai o quê? Foge de Deus. Pega o evangelho e vai escrever o quê? O povo morrer no vez de se arrepender do evangelho. Mas a gente pode passar, Carol, vamos lá, sem mais delongas, que eu acho que é um bom tempo para introduzir. Vamos lá. Terceiro ponto aqui, basicamente o último que o pregador vai falar sobre como se aproximar de Deus. Basicamente a premissa é a seguinte: como fazer votos a Deus. Como fazer votos a Deus. Pode passar, Carol. E aí está o texto. Vamos ler. Eclesiastes 5, versículo 4 a 6. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Bem, irmãos, deixa nosso texto. Vamos orar para continuar nossa pregação. Senhor Deus, no eterno Pai, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tudo isso que a gente tem estudado. Eu peço do fundo do meu coração que o Senhor realmente fale aos nossos corações através desses 3 versículos e de muitos outros que foram citados. Senhor Deus, nos transforme para que a gente saiba corretamente e
e a gente pare de falar meias verdades em Deus e faça realmente promessas dignas a Ti, Senhor, que a nossa palavra seja firme e constante. Depois, glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Vamos finalmente entrar no nosso texto, finalmente começar a nossa exposição. Ok? Então, pode passar, Carol. Como eu disse, a gente já vai, então, o nosso capítulo aí é Colocando os Olhos para Além do Sol, parte 3, Como Fazer Votos a Deus. Vamos estudar aí esses 3 versículos. Também pode passar mais um, Carol. A primeira parte, vamos fazer a exposição do texto. Vamos entender esses 3 versículos tintim por tintim. Pode passar mais uma vez, Carol. Vamos lá. O que é o voto? Para entender o que é o voto, irmãos, é um pouco complicado porque a gente não tem muito parâmetro atual. A gente tem 3 parâmetros atuais, aliás, acho que mais clássicos, que é o voto na política, né? Você votar. Pode ser só política, pode ser uma reunião, alguma coisa democrática, né? Você vota. Não é isso. E tem os outros 2 exemplos, que são os votos, por exemplo, de casamento, que tem a mesma conotação do voto do Eclesiastes. Tem os votos também os votos ministeriais. Quando alguém vai ser batizado, ele está fazendo alguns votos, o pastor faz algumas perguntas, você faz algumas afirmações. Quando o pastor está sendo ordenado, tem várias perguntas que são feitas, várias respostas que são ditas. Esses são votos. Mas o voto específico, naquela época, basicamente é o seguinte, pode passar, Carol. Vamos lá, vamos para esse texto de Deuteronômio. Deuteronômio 23, versículo 21 a 23. Basicamente, a definição legal, né? A definição da lei sobre votos. Vamos lá. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumprir, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Isso aqui fala mais um pouco sobre cumprir ou não cumprir o voto, não explica muito bem o que é o voto. Então, por isso que pode passar, Carol. Vamos dar uma olhadinha? Antes de dar uma olhadinha, já vou falar. O voto, ele é uma promessa solene feita a Deus. Okay? Uma atitude que se faz a Deus mediante uma bênção que Ele der. Eu peguei um vídeo do Perguntar Não Ofende, alguns Nicodemos comentando, né? O cristão deve fazer votos a Deus, e aí no começo do vídeo ele traz essa definição, que é uma promessa, uma atitude que se faz a Deus mediante uma bênção que Ele der. Então vamos ver alguns exemplos do Antigo Testamento, pode passar, Carol, de votos. Alguns exemplos de votos. Em Números, a gente tem uma oração suplicando bênçãos. Em Jonas, como a gente até trabalhou Jonas, uma expressão espontânea de gratidão. Em Gênesis, a gente tem em Juízes 11, uma promessa de lealdade. Em Levíticos 22, a gente tem uma oferta espontânea, alçada. E em 1 Samuel 11, a gente tem uma dedicação de uma criança para tornar-se nazireu. E é o clássico voto do nazireu também. Esses exemplos não vão ficar entrando em cada um dos textos. A gente vê mais ou menos qual é a formação do voto, o que significava o voto. Tem a ver com uma oração, algo que é pedido, mas também com algo que é declarado a Deus, que às vezes também vai ser apresentado aos homens, de forma espontânea. Deus não cobra votos, como a gente viu no Deuteronômio. Deus não vai cobrar os votos de nós. Eles são espontâneos, tem a ver com algo que Deus nos dá e com algo que a gente também cumpre para fazer, tá bem? Então pode passar mais um, Carol. Vamos lá. Em Deuteronômio a gente viu bem claro que o voto é livre. Você não é obrigado. O hebreu não era obrigado, mas se ele fizesse, ele era obrigado a cumpri-lo. Ele deu sua palavra para Deus, ok? E aí, pode passar, Carol, eu faço a seguinte pergunta, né? Por que o pregador quer trazer a questão do voto aqui? Ele falou sobre adoração, falou sobre oração, de repente voto. Voto é nem tratado no Novo Testamento, como a gente vai ver. E é pouco tratado no Antigo Testamento. Então por que o pregador quer trazer a ideia de voto? Então eu quero tentar responder, pode passar aqui. Porque o voto é uma forma de nos dirigirmos a Deus. E através dessa pregação hoje, eu quero mostrar para vocês que o voto, o que o pregador quer dizer aqui, transcende o conceito explícito de voto ali no Deuteronômio.
tem muito mais a ver com uma promessa que a gente faz a Deus. Como o pregador está falando de como nos dirigirmos a Deus, é muito importante o pregador explicitar como a gente se dedica a Deus, como a gente faz essas promessas a Deus, porque o ato da conversão, do arrependimento dos pecados, é uma declaração a Deus de que a gente realmente confia nele e que a gente se arrepende dos pecados. A gente está voltando para Deus quando diz isso. No batismo, a gente faz um voto para a congregação toda, mas antes no nosso coração a gente já fez um voto a Deus. Então essa é uma forma basilar de relacionamento com Deus, o que a gente promete a Ele, o que a gente entrega a Ele. Vamos ter um pouquinho mais passando para o nosso entendimento do texto. Pode passar, Carol. Então vamos lá, primeiro, o voto precipitado como a gente viu nas duas últimas pregações, o pregador tem falado daquele crente que é precipitado. Ele adora, mas adora errado. E ele ora, mas ele ora mal. Porque ele tinha intenção, mas teve errado. Do mesmo jeito é o voto, irmãos. O problema do voto aqui não é necessariamente um voto maligno, mas um voto que foi mal feito, ou porque a pessoa não teria capacidade de cumprir, ou porque de fato deu um resultado ruim. Vamos entender isso em detalhes. 2 pontos negativos. Como se manifesta o voto precipitado? Se manifesta no cristão que demora em cumprir o voto ou nem sequer cumpre o seu voto. Pode passar, Carol, vamos entender. Vamos lá, para falar disso, eu peguei 2 analogias de outros pastores. Essa primeira aqui, para falar de voto, eu gosto muito do que o pastor Alex, lá de Sergibar, ele fala sobre obediência. Ele fala sobre obediência. Ele sempre fala assim que a obediência, obediência pela metade é desobediência por completo. E aí, quando ele fala disso, ele apresenta esses 3 pontos sobre como de fato é a obediência legítima. São 3 coisas. Então, um coração disposto e alegre, uma ação instantânea no serviço completo. Então, a gente tem que querer obedecer. A gente tem que obedecer na hora de ser pedido para fazer aquilo, sem postergar, e a gente tem que fazer aquilo por completo. Então, tudo isso tem muito a ver com o voto. O voto que a gente faz a Deus, não começa a Deus, não faz sentido me dedicar a Deus se meu coração realmente não está entregue. Essas palavras não vão ter poder nenhum se meu coração não estivesse dedicando. Em segundo lugar, não adianta eu não cumprir na hora, porque aqui o pregador está falando mal, está falando que demorar, tardar em cumprir, já implica o pecado. Ele está falando também que se a gente não cumprir de fato, a gente não está cumprindo. Se não fizer tudo ele, eu não estou fazendo voto, estou fazendo uma parte, mas o voto não é só, o voto não tem parte, o voto é tudo aquilo, ok? E aí só um adendo também, quando a gente vê aquele texto de Deuteronômio, a gente vê que até o texto de Deuteronômio já fala assim, para a gente não tardar em cumprir. E não quer dizer que quando a gente faz um voto a Deus, nosso voto tem prazo de validade. Não é assim, levei 1 segundo a mais, atrasei 1 hora para terminar o estudo da pregação. Deus tinha que falar que terminar sábado, 5 horas, terminei às 5h30. Puxa, acabou, pequei porque não cumpri o meu voto. Não é nesse sentido, irmãos. É no sentido de não tardar em cumpri-lo, é no sentido de aquilo que a gente já podia ter realizado, a gente já podia ter feito, e por não ter sido feito ficou faltando. Nisso consiste o atraso no cumprir o voto. Tá bem? E aí a gente vai ver o texto, diz assim, né? Porque Deus não se agrada de tolos. Então ele fala assim: aquele que atrasa em entregar o voto, em realizar o voto, é um tolo, que ele não está adorando em espírito e em verdade. Porque o voto que ele fez foi tolice, não foi genuíno. Ele realmente ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele fez o voto e não conseguiu cumprir. Então, ele fez uma promessa a Deus, ele disse dedicar o coração a Deus, mas não fez. Então a gente vê, essa é a manifestação do todo. Em segundo lugar, irmãos, pode passar, Carol. Eu quero falar sobre um detalhe que é muito interessante. Eu pesquisando sobre o voto, achei um artigo do pastor John Piper, no site Design Agora, sobre, é uma resposta dele a uma ouvinte,
sobre uma questão que tem a ver com não cumprir o voto. A ouvinte, no caso, é uma mulher que disse que ela disse que compareceu ao casamento do amigo, mas apareceu uma obrigação da faculdade, na universidade, que ela não poderia faltar por nada. E ela estava em paz, porque ela deu a palavra que estaria no casamento, mas ao mesmo tempo surgiu um imprevisto. E ela perguntou para o pastor John Piper: o que eu faço? Porque eu tenho a palavra, eu posso dar para trás a minha palavra? E aí o pastor John Piper vai considerar 3 perguntas para a gente fazer na hora de entender se de fato não cumprir o voto ele é digno ou está consistindo uma falha na minha adoração a Deus. Ele faz essas 3 perguntas. Primeiro, ele diz o seguinte: quão qualificado foi o seu compromisso? Essa pergunta tem a ver com o quão sincera e o quanta credibilidade a nossa palavra tem. Por quê? Porque se nós formos cristãos de pouca credibilidade em nossas palavras, na hora de querer dar certeza, nosso sim não vai ser um sim. Eu vou ter que falar assim: não, eu juro, não, eu prometo, não, eu faço um voto para você, não, confia em mim, não, com toda certeza no meu coração, diante de Deus. Eu vi muita expressão. Não, diante de Deus, como se a nossa palavra não tivesse o valor necessário. Isso já está um erro, entende, irmão? Já tem um erro aí. A gente tem sido de tão pouca palavra que na hora de confirmar ela tem que ser mais enfático. É isso que Cristo bate e que Tiago bate também. Tem o seu sim, sim e o seu não, não. Mas se o nosso sim não pudesse ser um sim, nosso não pudesse ser um não, pudesse ser um não, e a gente acabar fazendo isso, tá bom, não está de todo perdido. Aí a gente analisa: o teu compromisso, você falou assim: vamos combinar, segunda eu passo na tua casa, se eu der tudo certo eu passo. Ou, não, pode deixar, tua festa de aniversário, vou para lá, vou levar o que precisa para a festa do teu filho dar certo, pode deixar, eu estou lá, confirmadíssimo, preparado, eu vou trazer. 2 exemplos distintos. Pensar em mais qualquer exemplo de responsabilidade. Você deu a tua palavra. A gente pode destrinchar o quão pecaminoso é isso. Você não cumprindo com a tua palavra, você mente, você está deixando aquela tua amiga na mão, sabe? É tanto caos. Então a gente tem que entender isso. Na hora de descumprir um voto, entender se foi um voto ou se foi um acaso e de fato aconteceu. Como por exemplo, um domingo que eu não for pregar, de repente apareceu, entrando no trabalho da faculdade. Aí eu estava combinado de estar na igreja ali, eu não vou fazer o trabalho. A diferença, eu estou preparado para pregar. Não, eu vou pregar o domingo à noite. Senão, se eu não estiver aqui domingo à noite, não vai ter ninguém que pregue. Então, vejam como a gente tem que pesar sobre isso. No segundo momento, entender se mudar os planos é amável e honrado. Amável ou honrado. Por exemplo, o bom samaritano. O bom samaritano certamente podia ter os seus planos, a gente não sabe, mas na hora que viu aquela pessoa, necessidade, ele perdeu o dinheiro, gastou bastante coisa. Por quê? Porque foi necessário, foi uma exceção que ele precisou encontrar. A exceção é um exemplo. O próprio Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, ele vai falar assim para os coríntios: não fui até vocês, mas ele fala assim: não pense que eu não sou homem de palavra, eu tenho motivo. O próprio apóstolo Paulo mostra que a gente tem que abrir essas exceções, tem que ser moderado, mesmo tendo dado a palavra. Em terceiro lugar, se você pode humildemente pedir liberação, se a outra pessoa vai entender, né? Ou no caso, se você vai conseguir consertar depois. Não posso pregar, mas tem outra pessoa que vai no meu lugar? Ou, cara, não vou poder pregar de fato essa noite, mas realmente não posso, o cliente aconteceu tal coisa, não vou poder. E você fizer o melhor possível, não enrola com isso, vai atrás, não vou poder, pede perdão. Sabe, isso são coisas bem práticas mesmo que eu tenho falado, coisas bem práticas, mas que são a diferença para a gente de fato, na nossa vida
respeitar e honrar as pessoas para quem a gente faz os nossos compromissos. Porque antes de mais nada, o nosso compromisso é sempre com Deus. E tudo isso que foi dito, a gente também tem que entender com Deus. E aí então, em todas essas perguntas, pode passar, Carol, a gente é levado nesse ponto aqui do versículo 5, e diz: melhor é não fazer voto do que fazer não cumprir. Melhor que não votes. E aqui é um ponto que eu acho que é o ponto da moderação. Por quê? Vamos lá. É sempre bom que a gente realmente consiga fazer nosso compromisso com Deus. É sempre bom que a gente consiga manter nosso compromisso com as pessoas. É sempre bom que a palavra seja fixa, seja firme. Que eu possa estar disposto a falar com as pessoas. Sim, eu vou estar lá. Não sendo arrogante como o Tiago aponta aquelas pessoas, mas sendo sincero, tendo uma boa administração da tua própria vida. Mas sabendo, conhecendo a nossa própria coração, conhecendo a nossa tolice, aí é o caso de, ao invés de falar, baixar a cabeça e ouvir, no versículo 1, ou do versículo 2, em vez de falar muito, ficar quietinho, a mesma coisa, em vez de fazer um voto, não votar. Não votar. Pode passar aqui. O voto é algo digno, louvável e útil, mas a moderação alerta a possibilidade de tal artifício nos levar ao pecado, por ser demasiado difícil. Aí eu faço uma pequena comparação com a ceia, é completamente diferente, porque a ceia a gente entende que ela tem um propósito distinto. Mas no mesmo sentido de, está aqui na ceia? Paulo fala, não participe dignamente. O que é ideal? Se arrepender e participar. Mas não conseguimos se arrepender, não participe. O ideal é, não no caso do voto, mas o ideal é seja uma pessoa de palavra. Não conseguindo, não dê a sua palavra. E vamos lá, vamos passar, pode passar aqui. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Aí, acho que é um texto mais interessante para a gente discutir um pouco, versículo 6, que pode não fazer um pouco sentido, mas aqui o texto ele diz mais ou menos assim: não consintas que a tua boca te faça culpado, pode ser a mesma coisa, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, no sentido seguinte, que tem tudo a ver com o que o pregador falou com a gente. Não permita que essa tua fala precipitada leve todo você a se arruinar, porque a tua fala te levou a pecar, e o pecado vai arruinar você por completo. Nisso ele faz uma pequena referência ao que Tiago fala, de como a língua é tão pequena e faz estrago tão grande, como o voto é tão pequeno, uma coisa falada, né? A tua boca, que é pequena, faz toda a carne, todo o corpo se arruinar. Então uma coisa que você achou que foi pouca, que é a tua palavra, te arruinou completamente. Pode passar mais um canal. E aí ele fala do mensageiro de Deus, é que interessante, versículo 6, né? Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Pergunta, quem é esse mensageiro de Deus? O que acontece? O mensageiro de Deus, no contexto de Eclesiastes, é o seguinte: o voto de Eclesiastes é especificamente sacrifício. A forma de adoração é entregar sacrifícios no templo. Então, quando Paulo fala do voto, ele fala assim: vou entregar sacrifícios. E quando ele fala do mensageiro de Deus, ele fala do sacerdote cobrando o hebreu que estava fazendo aquele sacrifício. Então tem mais ou menos o mensageiro de Deus seria esse sacerdote, ou o mensageiro ou o sacerdote. E aí hoje em dia a gente não tem essa figura do sacerdote, porque a gente já tem um acesso direto a Deus, mas temos as pessoas com quem nós fazemos nossos compromissos, nossos amigos, nossos pais, nosso pastor, os irmãos da igreja. Então é bom sempre ter essas pessoas, porque assim como o mensageiro de Deus, essas pessoas nas nossas vidas, nossos discipuladores, ou às vezes no mesmo nível que a gente, essas pessoas nos cobram, nos apertam. E aí o que acontece? É como se fosse o seguinte: o hebreu aqui, ele fez a oferta a Deus, não cumpriu, e aí o mensageiro de Deus vai e cobra e aperta ele. Essa função digna de exortação. Você já errou, o ideal é agora abaixa a cabeça e aceita. Mas aí, ao invés de aceitar, o que ele diz? Foi descuido. Versículo 6: nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. O que está querendo dizer?
Pode passar, Carol. Aqui, ó. Um cenário explicativo do comentário que eu estava lendo explica esse cenário. Então, ó, uma oferta voltada ao sacerdote do templo fica sem cumprimento. O sacerdote, o seu mensageiro, vai lá cobrar. Aí você diz que, ó, foi uma inadvertência, um engano, é a desculpa de quem fez o voto. Contudo, Deus vê tudo, e quando a pessoa se aproxima dele descuidadamente, poderá atrair sua ira sobre as suas obras, talvez imediatamente, com certeza em tempo oportuno. São outros textos de Eclesiastes. Porque no final do versículo 6, ele diz assim: por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? O que é isso, destruir o que você fez? Ele faz uma pergunta retórica dizendo assim: você que errou, você fez um voto errado, por que você vai desmentir diante de Deus? Deus conhece teu coração, você vai só pecar outra vez. Pecar outra vez vai só trazer mais ruína para a tua vida, vai tirar as bênçãos de Deus de ti, você vai só sofrer continuando nesse pecado. Então é isso, irmãos, que o texto nos diz. O texto fica bem claro nisso tudo. Pode passar, Carol. Não se descuide. E caso se descuidar, Deus não dá pouco consideração dos votos quebrados. Versículo 6, o final mostra: Deus se importa e muito com os nossos votos. Se importa e muito. Não nos descuidemos dos nossos votos. E quando não cumprirmos, que nós possamos ser realmente bem habilidosos em resolver a situação da melhor forma possível. E agora, para entender um pouco disso, vamos passar rapidamente por duas histórias, dois personagens bíblicos do Antigo Testamento. Um que fez um voto digno diante de Deus e outro que fez um voto péssimo, terrível, tenebroso e errou depois. Irmãos, esse outro, esse abençoado de Deus, literalmente abençoado, que aí lá na galeria dos heróis da fé, ele é relembrado, loucura, mas ele é relembrado. Ele fez um voto ruim e a gente vai ver, ele teve a oportunidade de voltar atrás e não voltou. Pode passar, Carol. Vamos lá, vou passar para a nossa segunda exposição, que aí não é o texto, mas são os outros textos que nos apoiam. Pode passar, Carol. O bom voto de Ana, a história de Ana, vamos passar rapidinho. Pode passar, Carol. Vamos lá. Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, temos a apresentação do contexto de Ana. O que acontece com Ana? Ana é estéril, ou seja, não podia ter filhos. E Eucana, seu marido, tinha outra mulher. Que coisa, né? Tinha outra mulher. Eucana amava mais a Ana, só que Penina era quem tinha os filhos. Penina zombava de Ana, então Ana era estéril, Penina debochava de Ana, e o pangão do Eucana não entendia. Falava assim: Ana, por que você está chorando? O que acontece com você? Não entendia do sonho de Ana, era ter uma criança. Não entendia. Então, tudo errado. Só Ana sofrendo aí, tadinho, sofreu. Aí pode passar. E aí, a gente vê que Ana vai lá e aí sempre que ia fazer a adoração a Deus, né? O voto, né? A entrega do sacrifício. Ela foi e aí antes disso, né, a gente vê que ela chorava e não comia, né? Então ela realmente ficava muito incomodada. Não dá para entender se não comer era um jejum que ela fazia ou se ela ficava angustiada e perdia o apetite mesmo. Mas bem, a gente vê que a Ana faz um voto a Deus. Qual que é o voto? Se Deus ouvisse a oração de Ana e lhe desse um filho, ela entregaria ao serviço permanente a Deus e faria um nazireu. Então tem um pedido a Deus, tem um compromisso depois com aquilo que Deus desse. Então ela faz um voto a Deus, faz um filho e promete dedicá-lo a Deus. E percebam como o voto começa bem, logo na parte que Ana se propõe a fazer. O que Ana mais queria era ter um filho. Ela abre mão, fala assim: Deus, eu quero um filho, mas eu vou dedicar ao Senhor, porque é para isso que eu quero. Então vejam como é isso, o que é um voto santo. É um voto que não é voltado para as nossas próprias vontades, muito pelo contrário, é voltado para a honra e glória de Deus. Ela podia pedir um filho e depois esfregar na cara de que eu tenho um filho só mais amado, agora você não tem honra nenhuma aqui. Ela podia muito bem, mas ela não faz isso.
Logo no seu pedido, ela já deixa bem claro a intenção do seu coração. Ela podia, por exemplo, falar que ia entregar para Deus e não entregar. Mas seria um voto mentiroso. Mas ela não faz isso, muito pelo contrário. Ela ganha o filho e entrega. Mas aí, irmãos, nem sabe o que ela está pedindo. Eli ainda humilha ela, achando que ela está embriagada, falando sozinha. E isso aí mostra mais uma vez como ela está bem. Vamos lembrar do versículo 2 e 3. Ela não foi precipitada nas suas palavras, irmãos. Imagina a gente naquela situação, sofrendo a vida inteira, está orando, pedindo uma pressão boa a Deus, e vem o pastor, por exemplo, o pastor fala assim: o que você está orando aí? O que você está falando? Está sofrendo? Está bêbado? Imagina que humilhação, imagina que vergonha para ela. Mas ela, com toda a calma do seu coração, fala assim: não, estou orando. E aí ele, desarmado ali, fala: caramba, coisa. Olha como uma resposta sábia, paciente e humilde. Ela se abdicou do que humanamente poderia ser dito como o direito de poder socar ele e falar assim: cara, estou sofrendo aqui, e gritar com ele, se enraivecer com ele. Ela abdica do direito de se enraivecer com ele, e isso faz com que ele tenha compaixão e a abençoe. Nisso, irmãos, ela recebe esse filho e de fato entrega. Então a gente vê no capítulo 2, 1 ao 10, como ela de fato se alegra com tudo isso. Como ela se alegra com tudo isso. Bem, esse é um exemplo de um bom voto. Mas agora a gente tem que ver também um exemplo de um mau voto. Pode passar aqui. Jefté. Jefté é complicado, irmãos. Não vou entrar nos detalhes. Quem aqui lembra da história de Jefté? Vamos lembrar então. Juízes, capítulo 11. Jefté, ele foi o líder, ele foi um juiz. Mas basicamente o que acontece? Pode passar aqui, ó. Vamos lá. Começa tudo ruim, porque ele não tinha uma boa fama. Vamos lembrar, período de juízes. Todo mundo fazia o que bem entendia. E aí tinha um ciclo, né? O povo fazia o que bem entendia, se vendia dos próprios pecados, Deus mandava juízo, o povo se arrependia e chorava, Deus mandava um juiz libertador, o povo seguia, alegrava em Deus, o povo depois se desviava e o ciclo continuava. Tudo assim continuava. E aí a gente vê então que Jefté não era um homem de muita honra, tá bom? No versículo 3 a gente vê que quem seguia os seguidores de Jefté eram pessoas levianas, eram pessoas vazias, desprovidas de caráter. Versículo 9 a 11 a gente vê que Jefté tinha interesse em liderar o povo. A gente vê que Jefté fazia isso por interesse e vanglória. E aí no versículo 29 a 40 a gente vê o João volta de Jefté, que aí chutou a bola da barraca. Jefté promete a Deus que se Deus entregar a vitória, ele vai em um sacrifício. Um sacrifício. É discutível, de fato, qual é o sacrifício, tá bem, irmãos? Mas o versículo 11, né, a gente vai ver que aparentemente o sacrifício era matar a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa. Essa pessoa era a filha. Só que não é tão explícito que é um sacrifício de vida, tipo assim, que mataria ela. Então tem gente que vai dizer que na verdade o sacrifício foi ela nunca se casar, nunca perder a virgindade. Mas na verdade o que mais parece mesmo é que de fato era um sacrifício de morte. E foi um sacrifício de morte. A gente vê no versículo 29 não. Não, tem em Josué, Juízes 11, 29. A gente vê o Espírito Santo, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Nossa, veio sobre Jefté, vai dar tudo certo. Aí está engano. Jefté, de fato, queria honrar a Deus e queria aquela vitória. Só que Jefté era muito influenciado pelas doutrinas erradas. Ele era influenciado pelos outros povos que faziam sacrifícios humanos. Ele era influenciado pela vanglória, tanto que no capítulo 12, logo depois de tudo isso, ele se entrega aos ídolos. Ele se rende. A gente vê que Jefté, ele não estava bem intencionado. O Espírito Santo estava nele, mas mesmo assim Jefté foi tolo. E aí o que ele faz?
ele faz esse voto completamente tolo. Foi digno no seu fim, no seu propósito. O propósito do voto de Jefté era o quê? A vitória, para a honra e glória de Deus. Só que como ele fez isso, irmãos, foi muito tolo. E aí que tá, quando ele chega, ele fala assim: ah, filho, por que você foi sair da porta como se fosse culpa dela? Ele fala isso: por que você foi sair da porta? Porque agora eu sou maldito dos homens, porque você saiu da porta. Colocando a culpa nela. Aqui, ó: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser casada com a minha menina, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Errado, mentira. Jefté poderia voltar atrás. Porque tem um texto, pode passar, Carol, já está aí. Tem um texto muito, não pode passar mais uma vez, deixa eu ver. Não, volta. Tem um texto muito claro, irmãos. Aqui, ó. Cadê o texto? Levítico 5, do 4 ao 6, é uma cláusula na lei que fala assim: se você fez um voto burro, pode voltar atrás. Você faz um sacrifício, você sacrifica lá uma rolinha ou um bichinho, faz aquele sacrifício e você vai conseguir se abster do seu voto. Então Jefté fez um voto burro e ainda falou que não podia voltar atrás e culpou a filha. Irmãos, aqui, ó, tudo errado, tudo errado. E a filha fala o quê? Meu pai, você fez o voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que você fez, agora que o Senhor vingou os seus inimigos, os filhos de Amon. Então ela fala assim: que você fez por conta da tua burrice, eu vou fazer. Bem, irmãos, com tudo isso, pode passar agora. Com tudo isso, vamos fazer votos dignos, compromissos dignos com Deus. Se a gente errar, devemos nos arrepender. Bom senso, moderação. Aqui que é a sacada de Eclesiastes. Deve haver arrependimento por um voto precipitado, que prova ser contrário à lei de Deus e não deve ser cumprido. E aí, irmãos, para finalizar mesmo, para acabar, pode passar, Carol. A aplicação, não quero passar mais uma. Devemos fazer votos hoje? É a pergunta que eu faço. Devemos? Pode passar, Carol. Como eu disse, não é o voto político. Tem alguns votos clássicos que a gente faz, não tem muita dúvida sobre eles. Eles são compromissos, e aliás é muito bonito porque o voto nesses casos é interessante, porque são compromissos que você firma para garantir que as suas ações não sejam baseadas nas emoções. Então é um momento que historicamente o seu sim, não, não é sim, não. É um sim com toda certeza porque eu fiz um voto. E é não só para você, ou no caso para você e para sua esposa, no casamento, ou para você e para o pastor, mas é para a igreja, é para aqueles que estão vendo o casamento, é acima de tudo, é para Deus. É um compromisso maior. E quando você faz um compromisso maior, você se cobra mais. Então, quando for falhar em cumprir o voto de casamento, você vai lembrar dele, em tese. Assim, um voto da ordenação ministerial. Mas você pode passar, cara. Mas e aí? No Novo Testamento não tem lugar nenhum falando sobre votos. Só tem dois momentos que é Jesus falando sobre a nossa palavra e Tiago falando a mesma coisa de Jesus. E isso tem um quê? Tem um porquê de ser. E aí o Augusto Nicodemos, no vídeo que eu citei no começo, ele fala que com o advento do Espírito Santo, o voto que aí no Eclesiastes era muito apresentado como sacrifício entregue no templo ao sacerdote, a gente tem acesso direto a Deus. Então os votos, a gente não tem mais necessidade de toda essa burocracia para fazer os nossos votos a Deus. A gente tem acesso direto. Então o voto perde essa sua força. Não existe mais a necessidade de fazermos votos, assim como não existe mais a necessidade de fazermos sacrifícios. Pelo contrário, agora a nossa palavra é sempre só o sim, o não e o não. Que é o que Cristo nos diz, que é o que Tiago nos lembra. Porém, também não é pecado fazer o voto. Não é pecado. Mas, se o fizermos, seremos cobrados.
Mas aí está o pulo do gato. Não pense assim, é só eu não fazer nenhum voto a Deus, eu nunca vou passar por isso. Aí está o pulo do gato. Irmãos, a pregação inteira eu não tive falando do voto do Antigo Testamento. Pode passar aqui. Pode passar aqui. Pode passar aqui. Esse texto não é só sobre os votos. Não é só sobre os votos. Eu quero ler isso daqui porque nossa conclusão final, nosso ponto final aqui. Toda a reflexão que tivemos até agora não foi voltada para a solenidade da promessa, com um propósito último, ou seja, para o quão a promessa que a gente fez tem valor, mas voltada para a santidade daquele a quem nós fazemos a promessa. A gente troca a palavra voto por promessa a Deus, por compromisso com Deus, por dedicação a Deus. Todo esse texto aqui diz respeito aos nossos compromissos para com Deus e para com os demais. Qual o contexto? Olhando, colocando os nossos olhos para além do céu. O contexto é como nos aproximarmos de Deus. Irmãos, o pregador não está falando aqui só do Antigo Testamento, só daquele ponto de entregar uma oferta a Deus. Ele está falando dos nossos compromissos com Deus. Então não se engane pensando que vocês não fazem votos. A gente faz votos constantemente. A gente faz voto quando vem aqui domingo à noite, sábado à noite, se propõe a ouvir o pregador falando, lê o texto bíblico, faz o devocional, lê aquilo, reflete e fala assim, é isso que eu entendi. Quando você fala que é isso que entendeu, quando você ora a Deus, quando você fala que vai fazer alguma coisa, irmãos, isso é voto a Deus. Isso é voto a Deus. Isso é voto a Deus. Pode passar aqui. A solenidade mudou. O que eu quero dizer? O voto, o estrito senso, bem específico, aquela palavra, parece que tinha um peso um pouco a mais. Mas notem, essa diferença é pequena demais para nos impedir de seguirmos as palavras de Jesus e de Tiago. Nós devemos ser dignos, cristãos de honra, cujas palavras são verdadeiras e não precisam carregar bajulações ou tolices para se assegurar. Irmãos, a nossa palavra diante de Deus, sempre quando formos orar, sempre quando viermos aqui, quando a gente se propõe a ouvir a pregação, a gente se propõe a colocar diante de Deus e a receber aquela pregação e a ser transformado por aquilo. Irmãos, calma, um exemplo que é muito bom. Louvor, irmãos, louvor. Eu acho que alguém já disse isso, louvor é o momento que a gente mais quer. A gente faz votos tão belos a Deus, tão belos. Essa canção mesmo que a gente cantou. Pô, Salvador maravilhoso, meus sonhos não se frustram, eu não tenho medo. Quem sou eu? Tudo isso, irmãos, já pensaram para pensar? A gente está falando isso e a gente está falando um para o outro. O outro irmão está vendo a gente cantar aqui. A gente não canta só sozinho, a gente canta aqui junto. A gente está fazendo um compromisso com o outro e principalmente com Deus. Irmãos, a questão do voto é complexa, principalmente no detalhe de quando reconhecer que a gente simplesmente não vai conseguir cumprir a promessa. É humilhante. E a gente vai querer tentar o máximo, assim, não é possível que Deus quer que eu não faça essa promessa, né? É tão bom, vai ser tão bom eu conseguir garantir, pô, eu vou estar lá assim, mas, pô, eu consigo conduzir tal culto, não, eu consigo trazer tal coisa, eu consigo trazer, consigo. Pô, Deus tem que me dar a força. Às vezes a gente não consegue. Então eu acho que 2 reflexões. Primeiro, olhar o que a gente tem falado, da boca para fora. Segundo, humildade, abaixar a cabeça e fugir quando a gente souber trabalhar. Amém, irmãos? Era isso, essa foi a nossa palavra. Texto um pouco diferente, esse texto de Eclesiastes, capítulo 5, ele é um pouco prático, de um jeito um pouco diferente.
mas a gente sempre pode lembrar que, como eu falei no começo do texto, Lucas 10, versículo 20, se a gente cumpriu o nosso voto, ótimo. Se a gente não cumpriu, estamos péssimos diante de Deus. Mas para aquilo que importa, para a nossa salvação, não estamos péssimos. A gente não cumpriu o voto, não tem nada na nossa salvação. A nossa salvação está bem firmada no voto que Deus fez para a gente. Deus sim faz um voto. É até interessante, em Gênesis, não lembro se era com Abraão, que Abraão desmaia, então, e na hora de passar pelo fogo para cumprir, quem passa, eu tenho que lembrar o texto direito para explicar para os irmãos, mas a gente vê lá Deus fazendo uma aliança consigo mesmo. Ele faz aliança com o homem, mas o penhor, né, quem cobra a aliança é o próprio Deus. Então Deus não vai falhar conosco, irmãos. Deus não vai falhar conosco na salvação. Então, que esse texto de Eclesiastes tão duro sobre o quão tolo nós somos, possa nos fazer olhar do quão sábio, quão poderoso, quão maravilhoso e gracioso Deus é nos seus votos. Porque aquilo que Ele promete para nós, Ele não falha. Ele promete para nós que Ele não nos perderá, promete que nós já estamos em Suas mãos, promete que nada nos afastará do Seu grande amor, e promete que não existe pecado na parte dele, promete que nós já podemos ser chamados de filhos, promete que nós podemos nos aproximar dele como filhos, fomos comprados por sangue, que podemos viver uma vida e que, independente de quão ainda pecadores nós formos, temos a nossa salvação garantida por Deus. Amém? Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, meu Pai eterno, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa inspiração. Muito obrigado porque a gente pode estudar um pouco mais a Tua palavra, Eclesiastes, e entender que o problema da língua, o problema das nossas palavras, da nossa fala, é muito maior do que a gente imagina. A gente peca muito, Senhor Deus, pela fala. E a gente se precipita em nossas falas, nossas promessas, nossos votos. E a gente peca tanto por não cumprir, pelo pecado de não cumprir, quanto por aquele erro que a gente comete. Deus, meu desejo é que o Senhor coloque em nossos corações força, sinceridade, motivação, dedicação para cumprir os nossos votos. Mas, Senhor Deus, quando a gente não tiver condição quando a gente souber que não vai dar conta, o Senhor coloca em nossa humildade para nem sequer voltarmos, nem sequer fizermos nosso voto. Mas que, acima de tudo, Senhor Deus, a gente não precise se prender a votos, mas que as nossas palavras sejam já dignas, Senhor Deus, que nós sejamos cristãos de palavra, que quando nós dissermos algo, não sejamos duvidados, não sejamos motivo de dúvida para os nossos irmãos, mas que eles possam acreditar piamente em nós. Se isso tem sido uma dificuldade, Senhor Deus, se nossa palavra tem sido tão fraca, se nós temos falhado tanto nos nossos votos, sabemos que diante dos homens é difícil de conquistar confiança. Então, eu pedido para que o Senhor dê muita força para restaurar a nós. Temos pecado tanto com nossa palavra, temos nos precipitado tanto em nosso cometer. E haja misericórdia e nos restaure para que a nossa palavra volte a ter honra diante de Ti. E que os nossos sims sempre sejam sims, que nossas promessas sejam assim cumpridas por nós. Porque, acima de tudo, a gente sempre se lembra que, independente da nossa capacidade, o Senhor fez um voto a nós, o Senhor já cumpriu e garantirá, e nós estaremos contigo na eternidade. É por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode passar agora para o próximo. É isso, irmãos, estamos finalizados. Falando aí sobre como fazer votos a Deus. No próximo estudo, que não sei se será semana que vem, provavelmente não. Nosso próximo estudo, a gente vai finalizar esse capítulo 4, essa parte 4 dos nossos estudos, que é o capítulo 5, versículo 7. E aí, não vou explicitar tanto o capítulo de Eclesiastes, a gente vai falar um pouco de Tiago, capítulo 5, sobre a língua, e como a língua é devastadora. É fogo, mas não é porque a gente está falando línguas, não, é porque é fogo, porque fala cada coisa, não cumpre, e só traz ruim pra gente, tá certo? Mas é isso, e estamos encerrados e prontos para a segunda vez.